Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, refletindo sobre o título Cristo, título de Jesus, que significa ungido. Cristo é a mesma coisa que Messias, só que Cristo é uma palavra de origem grega, Messias é uma palavra de origem hebraica. As duas traduzidas em português significam ungido. Jesus é o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus. Mas vimos também, parágrafo 440 do nosso catecismo, que Jesus acolhe a profissão de fé de São Pedro, quando São Pedro diz: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir a esse mundo". Jesus acolhe essa profissão de Pedro, dando-lhe o poder das chaves, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas Jesus acolhe a confissão de Pedro ao mesmo tempo em que ele anuncia a sua paixão iminente. Então, nosso catecismo lembra que Jesus então desvenda o conteúdo autêntico da sua realeza messiânica, o rei Messias, né, o rei ungido, mas ele o faz seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu, seja na sua missão redentora como servo sofredor. Mateus 20, 28 é dito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E aqui o nosso catecismo cita Isaías 53, de 10 a 12, mas nós podemos ler praticamente o capítulo inteiro de Isaías 53, o capítulo 53 inteiro do livro do profeta Isaías, em que é apresentada esta figura misteriosa de um servo de Deus, um servo do Senhor, que resgata o seu povo graças ao seu sofrimento. É uma figura misteriosa porque Isaías não diz de quem ele está falando. Essa figura é apresentada em 4 cânticos, chamados os 4 cânticos do servo, dos quais o mais conhecido é esse de Isaías 53, que nós lemos na Sexta-feira Santa. E muito profundo, o Papa São João Paulo II chamava esse texto de Isaías de o quinto evangelho, no sentido de que ele descreve a paixão de Cristo de uma maneira ainda mais vibrante, né, digamos assim, em cores mais vivas do que aquela paixão que é descrita nos 4 evangelhos propriamente ditos, né? O Papa São João Paulo II fala isso num dos seus documentos mais profundos, na minha opinião, e menos conhecidos, chamado Salvifici Doloris, o sentido cristão do sofrimento humano. O Papa, abordando esse tema nesse documento, ele vai dizer o seguinte: o sofrimento é uma pergunta difícil. Os animais sofrem. Se você pisa no rabo de um cachorro, ele vai gritar. Agora, só que o ser humano acrescenta ao sofrimento a pergunta fatal, né? Por quê? E o porquê no sentido: o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Qual a causa desse meu sofrimento? E o porquê no sentido de finalidade, né? Para que eu estou sofrendo dessa maneira? Uma mãe que cuida do seu filho na cabeceira do leito de hospital, ela sabe para que ela está sofrendo, para ajudar a diminuir o sofrimento do seu próprio filho. Mas existe sempre a figura do inocente sofredor. Então, o Papa aborda nesse documento, o Papa São João Paulo II, né, nesse documento Salvifici Doloris, de 1984, sobre o sentido cristão do sofrimento humano, o percurso que a pergunta sobre o sofrimento foi feita na Bíblia. Os textos mais antigos falam de uma solidariedade no mal. Um pecou, todo mundo paga. Isso é verdade? Em alguns casos, sim. Se um terrorista chega num lugar e solta uma bomba, ele peca e todo mundo sofre.
mas não explica tudo. Depois outros textos vão dizer: Deus castiga o pecado dos pais dos filhos até a 4ª geração, mas tem misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o respeitam. Verdade? Explica alguma coisa? Explica. Se os pais ou os avós tiveram uma vida totalmente desregrada, doenças e consequências dessa vida podem passar para os seus filhos e netos, mas não explica tudo. Depois, Ezequiel é o profeta da responsabilidade individual. Cada um paga pelos seus próprios pecados. Parece interessante. É essa a doutrina espírita. Se eu estou sofrendo, é porque eu pequei, ou nessa vida, ou numa vida passada. Porque o espiritismo se baseia também na reencarnação. A reencarnação é autossalvação. Se eu não fui bom durante essa minha vida, depois que eu morrer, a minha alma vai ser obrigada a voltar num outro corpo. E se depois dessa segunda vida ainda não foi suficiente, a alma, depois que morrer, aquele corpo, ela vai ser obrigada a voltar no 3º corpo. Até que, depois de múltiplas reencarnações, não há mais necessidade, a pessoa atingiu a sua meta e a alma não é mais obrigada a reencarnar e se torna um espírito de luz. Como para a Bíblia, carta aos Hebreus, está decretado ao homem morrer uma e somente uma vez e logo em seguida vem o juízo, fica em suspenso a questão do inocente sofredor. No livro de Jó aparece o sofrimento como prova. Nós somos provados a mostrar o nosso valor como o ouro que é purificado no fogo, né? Nós somos purificados no cadinho da provação. Mas no livro de Isaías nós temos o ápice da reflexão do Antigo Testamento, em que se inverte aquela ideia inicial de que um peca, todo mundo paga. Agora é o contrário, um sofre e todo mundo se beneficia. Essa figura de um inocente que sofre, ela é assumida por Jesus para expressar a própria consciência que ele tinha da sua missão. Ele é o servo por excelência. Aliás, essa figura do servo, ela se expressa não só nessas passagens, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E lembrando que nós estamos sempre no parágrafo 440 do nosso catecismo. Mas também nas manifestações trinitárias, o próprio Pai dá testemunho, né? De que ele é o servo amado em quem ele coloca toda a sua afeição, toda a sua complacência. É o servo e é o filho. Então Jesus acolhe a profissão de fé de Pedro, mas ele completa esta visão anunciando a sua própria paixão. Então ele desvenda o conteúdo da sua realeza messiânica. Ele é sim o rei Messias, ele é sim o rei ungido, mas um rei completamente diferente, um rei que se abaixa e lava os pés dos seus discípulos, como recordamos muito bem na Quinta-feira Santa. Ele é o servo, ele é o rei, mas que entra montado num jumentinho, o animal dos pobres. Ele, enfim, é o rei que dá a vida, que veio para servir e não para ser servido. Assim nós vamos entendendo qual é o messianismo de Jesus e por que ele não queria que se falasse desta verdade enquanto ele estava em desenvolvimento da sua própria missão de anunciar o reino de Deus, para não haver confusões e ele ser cooptado por aqueles que queriam usar dele como um líder político, um líder guerreiro, que fosse convocar o povo às armas para libertar Israel do jugo dos romanos. Que o Espírito de Deus, então, nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.